boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM. Eu sou a Eneida Sol e esse é o seu podcast Crescer e Brilhar. E hoje a gente está aqui com a Zel, que é nutricionista, e eu só tô acompanhando ela lá nas redes sociais, essa mulher que, ó, malha pra caramba, né, Zel? Malha. Queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes. Então, meu nome é Zelita Silva, mas mais conhecida como Zel Nutri, né? Sou formada em nutrição desde 2009 pela UniFPC, então já tenho aí, estou indo para os 16 anos de formada. Também fiz educação física, né? Tenho mais ou menos uns 3 anos de formada, sou graduada em educação física, porém não atuo na área, né? Atuo na área da nutrição esportiva. Também tenho algumas especializações, né? Sou pós-graduada em nutrição clínica, em nutrição esportiva, vigilância sanitária. Olha que legal, né, gente? E agora eu estou fazendo gastrointestinal, né? Porque agora está muito em ênfase essa questão das doenças intestinais, né? Que está cometendo demais, as desbioses da vida. Sim, nós temos passado assim por um momento difícil por conta dessa indústria, né? Da gente estar se alimentando muito dos industrializados. Isso. E isso vem acometendo muito, né? Então, hoje em dia a gente se vê falar muito em intolerâncias, né? A glúten, a lactose, né? As gastrites, enfim. Então, a gente precisa estar sempre buscando para poder ajudar o próximo, né? E é isso que eu venho fazendo. E aí vocês viram, né, que a gente vai falar com a mulher certa, cheia de qualificações, para nos ajudar, né? Porque assim, depois dos 40, gente, é difícil perder peso. E principalmente essa gordurinha localizada aqui, abdominal. E eu tenho certeza que tem muita mulher aí querendo saber as dicas que a Zel tem para trazer para nós hoje, não é verdade? Zel, por que essa dificuldade desse emagrecimento após os 40 anos? Principalmente nós, mulheres, nós temos mais dificuldade de emagrecer, de perder peso do que o homem, não é verdade? É verdade. São várias coisas, né, que está aí envolvida nessa questão do emagrecimento após os 40 anos, tá? Então, vem a questão do sedentarismo, a escolha alimentar, né? A questão hormonal, tá muito entrelaçado isso aí, que há uma decadência e há um declínio desses hormônios, né, femininos, estrogênio, progesterona, testosterona, tá? E também a taxa de metabolismo, infelizmente, a gente vai envelhecendo, a taxa de metabolismo também vai caindo, né, ela vai ficando mais lenta. Então, a gente precisa usar de estratégias para a gente poder acelerar essa taxa de metabolismo, né? Porque o nosso organismo, eu costumo dizer que ele é muito sábio. Então, ele age contra a perda do emagrecimento. Ele usa de estratégias incríveis para que a gente, de fato, não emagreça. Para que a gente fique lá, com a pochetinha. Exatamente, porque ele quer o quê? Guardar energia, né? Para na hora que a gente realmente precisar, ele dar o socorro. Então, quando você entra em um estágio de emagrecimento, ele entende que você, tá gastando demais. Porque tá gastando demais, então eu tenho que estocar energia. Porque na hora que ela precisar aqui, eu tenho como socorrer, né? Então, na verdade, o nosso organismo, ele burla, né? Exatamente. Um pouco desse processo de emagrecimento, mandando esses estímulos para o nosso cérebro, ei, peraí, tá tudo errado. Aí mexe com tudo, com hormônio, com metabolismo, com tudo. E nós, profissionais, nós estamos aqui, né? Justamente para poder melhorar as estratégias, né? E de encontro às estratégias que o organismo vem com a gente, tá? Sim. Então, a gente precisa realmente fazer com que esse metabolismo acelere, fazendo com que esses hormônios melhorem, tá? Fazendo com que o sedentarismo dessa mulher, que ela saia desse processo, que a gente melhore a dieta dela, né? Então, é todo um conjunto. Todo um conjunto. E quando as pessoas chegam lá no seu consultório, né, para ser atendida, as mulheres nessa faixa etária de 40 anos, qual é a maior dificuldade que elas apresentam, assim, para você? Sedentarismo ou alimentação? Então,
Assim, ó, quando chega para mim, essas mulheres, uma das queixas mais recorrentes que tem é a gordura abdominal. Primeiro, assim, quando chega para mim, eu pergunto, né, qual o objetivo? Sim, O emagrecimento. Especialmente, sempre elas frisam, especialmente a gordura abdominal, tá? Mas quando a gente vai conversar com essas mulheres, realmente é o desequilíbrio alimentar e o sedentarismo. São mulheres que gostam de beber final de semana, né? Que gostam de petiscar, não gostam da atividade física. Dificilmente a gente encontra mulheres que gostam da atividade física. E o exercício resistido, o exercício de força para a mulher nessa idade, ele conta muito, né? Porque a gente constrói músculos e os músculos fazem com que o nosso metabolismo acelere, tá? Eu costumo dizer, não precisa ser a musculação, já que você não gosta, mas você precisa se encontrar, né? No exercício físico, tá? Então, você se encontrando no exercício físico, pode deixar aqui a dieta que a gente vai se ajustando. Sabe por que eu digo isso, Sol? Porque quando eu encontro com o meu paciente, não é só o paciente e o papel, ou seja, o plano alimentar e tchau, vai embora, daqui 30 dias você volta. Não é isso, não é mesmo. Eu preciso estar em contato com o meu paciente, eu preciso entender a vida dele, a vida pregressa dele, né? A rotina, até mesmo se ele amamentou ou não, isso faz a diferença, sabe? E o contato que eu vou ter com esse paciente, eu digo esse contato através do WhatsApp, isso é muito importante. A participação... Eu acredito, Zé, que assim, geralmente nós, mulheres, nós precisamos desse suporte, né? Porque quando a gente se vê sozinha, assim, fazer algo sozinha é muito difícil. Se torna muito difícil. E assim, eu trago o paciente para mim, tá? No sentido de ele participa da organização, do planejamento, da dieta dele, do plano alimentar dele, porque isso é muito importante. Isso faz com que ele fique mais próximo da realidade dele, tá? Porque para eu fazer uma dieta para você, eu não preciso ir muito longe. Sim. Tá? Os alimentos que é de sua rotina, a gente consegue organizar. Porque as pessoas têm esse mito, né? De que dieta é algo difícil e que geralmente é caro. Sim, né? Eu acho que o maior dos mitos é dizer que é caro. Porque a gente consegue ajustar, igual você falou, dentro da possibilidade de cada um, né? Um plano alimentar que funcione. Sim, com certeza. Um plano alimentar com alimentos sazonais, alimento da época, né? Com certeza você vai ter resultado. E a sua participação é muito importante porque você vai ter adesão à dieta. Porque o importante do paciente é ele ter adesão à dieta, porque ele vai ver os resultados. Tá? Ele vai olhar e falar assim, não, isso aqui realmente eu gosto de comer. Exatamente. Porque às vezes você pega um plano alimentar que você fala assim, gente, eu nunca nem vi isso daqui, né? Acontece. Você fala assim, não, isso aqui não é do meu agrado, né? E aí você para de fazer, para de seguir o plano, porque aquilo não te agradou. Então. Né? Ou você achou que era difícil demais seguir aquele plano. Por isso que eu falo para você que esse contato com o paciente é importante, porque eu vou ver a dificuldade dele. Em cima da dificuldade dele, a gente vai ajustar. Na minha cabeça, eu não posso deixar o meu paciente desistir do plano alimentar. Eu não posso deixar de ajudar o meu paciente a perder peso, a perder a gordura abdominal, de jeito nenhum. Assim, eu falo muito, sabe? Que o meu metabolismo, ele não é lento, não. Ele é retardatário. Eu acho que o meu metabolismo realmente é muito complicado, sabe? Assim, eu tenho uma dificuldade. Isso foi minha vida inteira, sabe? Lutando contra a obesidade. Lutando contra a obesidade. Que já tive momentos de ficar muito magra, né? E daqui a pouco volta tudo de novo. E eu já conversei com muita gente que sofre desse mesmo problema, desse mesmo dilema. Eu tenho até acompanhado aí algumas amigas, né, nas redes sociais, que estão voltando, né, a se cuidar e perdendo peso. Mas já passaram por isso várias vezes. E depois dos 40, isso se torna ainda mais complexo. Sim. Muito mais. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que dieta tem tempo de começar
e de terminar. Reeducação alimentar é para a sua vida inteira, tá? Então, a gente usa de estratégias, ou seja, a gente vai ciclando as dietas, né? Justamente para quê? Para potencializar a sua perda de peso. Sim. A gente vai usando estratégias para burlar o nosso organismo, que é muito sábio, tá? E depois disso, Zé, o que eu vou fazer? Você vai me soltar e vai me largar? Não. Aí a gente vai entrar em um processo de reeducação alimentar, mesmo para que você siga. Então, assim, você perdeu peso, né? Entrou com uma dieta restritiva, fez ali todo aquele processo para dar uma agitada no metabolismo. Aí, daqui a pouco, perdeu peso, uma quantidade, né? Assim, sim, que está no objetivo, né? Que está na meta. Aí volta reajustando esse plano alimentar, exatamente, introduzindo as coisas que foram retiradas. Eu acredito, Zé, que talvez seja isso. Às vezes eu fiz muito isso, né? Em 2020... 2021, eu emagreci 17 quilos. É mesmo. Né? E aí eu fiquei pesando 55 quilos, vestindo 36, uau! Se achando. Me achando. E eu tava fazendo muito exercício físico na época, capoeira, tudo que você pensar, minha filha. Faz muita diferença. Faz demais. Só que assim, chegou um momento que eu já tava assim, pô, tá tudo bem, tá tudo legal. Aí você vai escorregando de um lado, escorrega do outro. Tenho muito essa dificuldade, Zé, da questão emocional, sim, né? Sim, comer porque tá vivendo algum processo que não tá legal, então você acaba comendo mais do que deve. Ou, às vezes, não é a quantidade, é o que você come, é a qualidade. A qualidade. Né? Por exemplo, se eu tenho um problema seríssimo com doce, eu falo assim, eu amo comida saudável, mas eu sou 8 ou 80, eu tô na saudável aqui, mas se vier um docinho, eu não resisto, sabe? Então, isso pra mim é muito difícil. E aí, quando chega uma paciente tipo Eneida lá, né? Com essa dificuldade toda, o que você faz, minha filha? Me ajude aí. Pois é, menina. São muitas mulheres, né, que são assim. Tá? Então, você tem que estar realmente certa do que você quer, tá? Porque de fato não é fácil. E eu digo isso pra você porque eu também passei por isso. Eu tô 50 mais, né? Eu já Olha, sou gente, 50 mais. Quem é que fala? Fala pra mim, vocês que estão assistindo aí. Se não estiver assistindo, corre lá. Facebook, tem agora o aplicativo da Melodia, né, John? É só baixar o aplicativo da Melodia para você assistir ao vivo e a cores, viu? Então, assim, eu já passei por todo esse processo. E a gente precisa trabalhar, né? O nosso psicológico, para a gente poder ter certeza do que a gente realmente quer. Porque é muito fácil você ter um docinho aqui na sua frente, ter uma comida saudável e você ter que escolher. Se você não tiver certa do que você quer, sem margem de dúvidas, você vai no docinho. Escolher o errado. Você vai no docinho, tá? E quando a gente passa dos 40 anos, com esse declínio dos hormônios, consequentemente, a gente passa a ter, né, alguns problemas psicológicos, né? A gente começa a ter um pouco de ansiedade, a gente fica um pouco depressiva, com irritabilidade, né? Entra todo um processo que envolve a nossa saúde mental. Que isso aí a gente precisa trabalhar. Cuidar também, né? Precisa cuidar. Se você então, é como se fosse assim, a gente precisa atrelar uma coisa à outra, né? Uma coisa à outra. A gente precisa de ajuda. Se você não consegue só, você precisa de ajuda. E mulher tem muitas atribuições. Demais, né? Muitas atribuições. Rotina pesada. Exatamente. Não é só o trabalho de casa, né? Você trabalha fora de casa, você tem uma família que você tem que ter sabedoria para você conduzir. Então, é todo um processo. Mas aí eu vou e volto. Eu preciso cuidar de mim primeiro para eu poder cuidar do outro. Senão, eu não consigo cuidar do outro. Né? E eu entendo que mulher, ela tem que estar bem. Mulher, ela tem que ser vaidosa. E com mulher, a autoestima lá em cima, gente. Porque quando a gente tá com a autoestima lá em cima, eu acho que tudo facilita na vida da gente, né? A gente se sente bem em qualquer lugar, né? Com certeza. E outra coisa, hoje a oferta de alimentos, né, palatáveis é muito grande, né? Então, a gente sente de fato vontade de
comer e vai lá e come porque está muito acessível também, Também. né? É. E quando a gente entende que a gente precisa fazer escolhas saudáveis, comer comida de verdade, minha irmã, aí muda tudo na sua vida. Muda a sua saúde, muda a questão de estética, tá? Não é estética imediatista que as pessoas, né? Eu Desde estava do nosso falando dia a dia. aqui com a Zel quando eu cheguei que a gente passa um ano engordando, né? 6 meses engordando e daqui a pouco, em 24 horas, a gente quer dormir, acordar magra e linda. E é um processo. É um processo. É um processo. A gente É um não processo. pode pensar que vai ser de uma hora para outra, porque eu acho que isso acaba piorando o resultado, né? Sim, Porque sim. você fica com o seu emocional ali muito ligado na perda de peso, no resultado que você quer. E se esse resultado não vem, você se frustra. Se frustra, com certeza. A gente tem que ter o quê? Paciência. Porque tem que imaginar, tem quanto tempo que eu estou engordando, há quanto tempo, né? E aí você pensa, não, eu já fiz uma semana de dieta, já quero estar magra. Ou então dormir gorda e acordar magra. Não vai acontecer, gente. Ainda o milagre não apareceu na nutrição, né? O que eu costumo dizer mesmo é a gente ter paciência, que as coisas vão acontecendo, né? E hoje em dia, como eu te falei, a questão da estética está muito em evidência. Hoje a gente tem muitos produtos que faz o emagrecimento de forma rápida, mas que é momentâneo. Sim. Não é sustentável. O que é sustentável hoje para você se manter magra? É a dieta, é o exercício físico, é uma boa noite de sono, é a ingesta de água, é o estresse, controlar o cortisol, né? Porque se o cortisol tá aqui, e já controlar era esse cortisol tá difícil, não tá? difícil, não é fácil. Tá não muito é complicado fácil. esse negócio. Não é fácil não, mas assim, a gente precisa parar, né? Botar a cabeça para funcionar, pensar, meditar, né? Tem pessoas que falam assim, eu não consigo meditar não, porque eu fico mais ansiosa, né? Tem pessoas que assim, porque são tão aceleradas, acelerada que mas é porque meditar... ainda não entendeu o processo. Verdade. Eu também não medito não, viu, gente? Eu não medito não. Mas eu vou controlando a minha mente aqui da melhor forma que eu posso. E a mulher, ela é fantástica. Quando ela quer, a coisa Ela acontece. consegue, né? A coisa acontece, tá? Então, assim, quando eu falo de gordura abdominal, eu digo de alimentos anti-inflamatórios, eu digo de alimentos antioxidantes, eu digo de alimentos que estão na nossa casa, né? E dá um exemplo aí de um alimento que ajuda nesse processo. Uma coisa muito simples que eu vou falar aqui pra vocês. Pega o papel e a caneta, que vocês vão fazer isso em jejum. Ó, dica boa, viu, Dica gente? boa. Anota aí. Pega o papel e a caneta. Todos os dias em jejum, você vai colocar 50 ml de água, colocar uma colher de café de cúrcuma ou açafrão da terra, coloca aí 10 gotinhas de própolis, meio limão espremido e pode tomar isso aí. Faz um shot E matinal. faz um shot. Eu falo que é o shot da alegria. Quem me acompanha lá sabe que é o shot da alegria. E outro bacana também é você colocar esses ingredientes que eu falei. O açafrão, tirando o própolis, você coloca o açafrão, 50 ml de água, você coloca meio limão e maca peruana, minha irmã. É a maca mesmo? peruana é fantástica, tá? Eu já ouvi falar muito da Ela é maca peruana. fitoestrogênio, então para quem tá com hormônio feminino, né, em declínio aí, ela vai dar uma animada. Vai melhorar aí a Gente, libido. anota isso daí, ó. Se não anotou, anota. depois vocês voltam aqui, dá uma olhada tudo de novo. Exatamente. Aí vocês tomam isso aí em jejum, vai dar um up aí no seu exercício físico, você vai ficar mais energizada, tá? Isso aí vai fazer com que, porque a cúrcuma, ela é anti-inflamatória, Sim. tá? Ela é excelente. Você pode também estar colocando gengibre em pó, que também é anti-inflamatório, né? Antioxidante. Então, esses alimentos são coisas que a gente tem em casa no nosso dia a dia. As frutas vermelhas, gente, elas são antioxidantes, são perfeitas. Eu adoro morango, Morango, framboesa, né? mirtilo, mirtilo. Você pode fazer um mix, bater aquilo ali e tomar, perfeito. Perfeito. Você pode fazer um sucão à noite e tomar, vamos dizer, o suco de laranja, coloca a beterraba. Tá? Uau, Então, gente. são várias coisas, várias estratégias que a gente pode estar usando no nosso dia a dia.
né? Zé, outro dia eu tava lá te vendo e aí você falando sobre o ovo. Né? Falando lá que a Graciane e a Virgínia, né? Sim. Que isso que elas têm em comum, que é comer bastante ovo e que isso era muito importante. Então, fala um pouquinho aí sobre esse alimento que está fazendo muito sucesso. Então, que por sinal tá muito caro, né? Que tá caro, gente, tá a preço de ouro. Ai, gente, o que é que se diz, né? As literaturas dizem em relação ao ovo, que a gente deve comer só 3 ovos por dia. Mas, na realidade, eu vou além um pouquinho. Porque o ovo, ele é, de fato, um alimento de excelente qualidade, tem boa digestibilidade, né? Uma boa quantidade de proteína, de fácil digestão, como eu falei. A gema do ovo tem gorduras, né? E também vitaminas. A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com a gema, né? Sim, porque teve um tempo, né, que se falava o seguinte, que você comer ovo demais era ruim para o seu colesterol. Sim. Né? Teve um tempo que falava isso, que a gente não tinha que comer tanto ovo. Aí mudou tudo. Agora vamos comer bastante ovo. Mas eu vejo, por exemplo, assim, pessoas que elas competem, né? Com relação, assim, ao músculo. Como que fala essas... Fisiculturistas e tudo mais. Essas pessoas, assim mesmo, de academia, elas comem lá, por exemplo, 20 ovos, né? Acho que é a Virgínia que come 20, né? 20 ovos, mas elas não comem 20 gemas, não é assim? Não come, justamente por conta disso, né? Porque é muito controversa, né? Essa questão da gema do ovo. Alguns falam que pode comer, outros falam que não, mas por experiência própria, eu não como, porque de fato não deixa de ser gordura. Tá? Então, é uma gordura boa, né? É uma gordura né? boa, mas não deixa de aumentar, né? O colesterol. E essa questão de comer 20, 40 ovos, na realidade, eu não concordo muito, porque é necessário você ter uma alimentação variada. Para que seu organismo obtenha nutrientes necessários, como vitaminas, minerais, proteínas. E tem uma quantidade de macronutrientes que a gente deve gerir. Uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de lipídios, tá? Então, assim, tudo demais é sombra, né? Isso é um ditado super antigo. Então, a gente precisa comer, mas na medida certa, dentro de uma alimentação equilibrada, tá? Vai fazer toda a diferença, vai. Por quê? Porque a proteína, de fato, ela constrói os nossos músculos. E nós, mulheres, na idade que nós estamos, o que a gente quer? Eu quero músculo, eu tenho certeza que os ouvintes também querem músculo. Isso, e tem se falado muito sobre essa questão da musculação para a mulher. Tem se falado muito sobre malhar as pernas, né? Que é importante até para o cérebro, né? Para manter a nossa memória ativa. É porque, na realidade, o que acontece na educação física, né? Na musculação? Eles liberam hormônios, né? Que são perfeitos para o nosso organismo, né? O hormônio da felicidade, do humor, enfim. Então, dá um equilíbrio nos nossos hormônios aí, já que a gente está, né, entrando em um processo de desequilíbrio. Então, quando você sai da atividade, você está lá morrendo, pegando peso pra caramba, vontade de matar mas quando você sai tão em paz, de uma felicidade tão liberando fora do normal, todos os hormônios da felicidade. Endorfina, né? Zé, você já percebeu que quando a gente tá lá malhando, né? Às vezes tá tudo pesado, mas assim, você já sai achando que seu corpo tá um show. Você já percebeu isso? Mas você se olha no espelho e fala assim, gente, eu já tô toda modelada. Mas é assim mesmo. E o exercício físico, gente, quem puder fazer musculação, vai fazer. Eu costumo dizer assim, é igual quando o paciente diz que não gosta de alimento. Eu falo, não, experimenta uma vez, a segunda vez, a terceira vez você já está gostando. Então, vá para academia, faça a primeira, a segunda, a terceira, quinta vez. Faça mais, faça 15 vezes, até você se achar, né? Igual você falou. Porque quando você começa a ver a transformação do seu corpo, né? A barriguinha, a gordura da barriga diminuindo. Ou você fala, poxa, tá tendo resultado, você anima. Gente, infelizmente, a gordura abdominal é a última que sai do nosso. Ela é difícil, ela impregna, né? E eu digo, não é nem uma questão de estética, é uma questão de saúde.
né? Sim. Porque ela está muito atrelada a algumas doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, dislipidemias, síndromes metabólicas, né? Triglicerídeos altos e várias outras doenças associadas. Então, quando você está com uma circunferência acima dos 80, bora malhar, bora comer de forma equilibrada, para que ela, né, diminua. Porque a circunferência feminina ela tem que estar abaixo dos 80 centímetros e do homem abaixo de 94. Porque quando a gente deixa aumentar isso aí, a gente está aberto às doenças não transmissíveis, né? Que no caso é as doenças cardiovasculares e essas que eu citei. Então, muitas vezes eu digo, não é nenhuma questão, quando a gente está com muita gordura abdominal, não é nenhuma questão de estética, é uma questão de saúde. A estética, ela vem, né, por consequência. É uma consequência do cuidado que a gente está tendo com o nosso corpo, né? Exatamente. Zé, e quando a gente fala, assim, por exemplo, das farinhas, né, dos farináceos, que tá aí falando tanto, né, vamos tirar o glúten, gente, porque o glúten é muito inflamatório. Mas, assim, a gente também não pode retirar 100%, não é isso? Não. Se você não é intolerante, não tem o porquê tirar, né? Eu não vejo essa necessidade de tirar. Não é retirando o glúten que você vai... como se diz, emagrecer de uma hora para outra. Não, o glúten, de fato, ele é inflamatório. Mas as pessoas que não têm intolerância não têm o porquê tirar. E aí, se fosse perguntar assim, Zé, eu sou apaixonada por pão, eu não consigo viver sem pão. Se eu vejo um francesinho quentinho, eu já fico ali com uma vontade. Qual seria a quantidade, né, que... Eu não vou nem falar segura, porque eu acho que não é essa a palavra, mas é uma quantidade que seria favorável, né? Que não iria prejudicar esse processo de emagrecimento. Um pão por semana? Tudo é questão de equilíbrio, como eu falei para você. Agora, o pão, você comendo pão puro, é diferente de você comer um pão com proteína. Né? Porque diminui o índice glicêmico. Então, o pulo do gato é esse aí. É associar o pão com uma proteína. Gente, sempre associe o carboidrato com a proteína. Que seja o pão francês, e se for alimentos integrais, que associe com a proteína. Sempre, sempre, sempre. Né? Porque isso vai otimizar, vai equilibrar, né, a refeição de vocês. Tá? Sim. Sempre na vida de vocês, que vocês forem comer uma fruta, agregue sementes, né? Por conta da frutose. Por conta da frutose. Vai diminuir aí o índice glicêmico, tá? Então, são essas pequenas estratégias que vai fazendo a diferença na vida da pessoa, tá? Associando, né? Associando, porque um alimento ao outro, para dar o equilíbrio. Para dar o equilíbrio. Quando a gente fala de alimentação saudável, todo mundo entende de alimentação saudável. Você sabe o que é uma alimentação saudável, você sabe que fruta é saudável, você sabe que alimentos integrais, né, eles são saudáveis. Todo mundo sabe. Mas o negócio é equilibrar aquilo ali. É você saber, de fato, escolher aquele alimento. O que eu vou colocar no meu prato? Será que é legal eu comer arroz, batatinha e macarrão? Né? Não São 3 carboidratos. São 3 carboidratos. Então dá Exatamente, dá um hipercalórico, né? Hipercalórico. Então a gente precisa otimizar isso aí para a perca de peso, tá? Então a gente precisa usar estratégias para potencializar todo esse processo do cliente, para ele entender que realmente ele fazendo dessa forma, o resultado vai chegar. Vai chegar. Aí a pessoa tem um metabolismo lento, retardatário, tipo o meu, assim. Geralmente, o que acontece? Eu acabo fazendo aquelas dietas restritivas mesmo, né? Então, quando eu volto a introduzir, dá um boom, não dá? Dá um boom. E outra coisa, vou falar pra vocês. Dieta muito restritiva não é legal. Não é legal. Por quê? Porque ela vai fazer com que você tenha compulsão alimentar. Entenderam, gente? Entendeu, gente? Então, assim, quando o paciente chega, pra mim, a gente arruma a casa.
a gente arruma a casa, começa pelo básico. Se ele está com a alimentação muito desregrada, eu coloquei o básico ali, dei uma arrumada ali com ele mesmo. Ele vai fazer aquilo ali, já vai sentir diferença, ele já vai ter resultado. Quando ele voltar para mim, aí a gente vai ciclar dietas, né? Aí a gente pode estar colocando uma low carb, uma mediterrânea, se for do perfil dele um jejum intermitente, Sim. né? Se ele não for favorável a esse ciclo de dieta, a gente vai com a dieta tradicional mesmo, agora mudando de acordo à necessidade dele, tá? Então, primeiro a gente começa pelo básico para depois avançar. Não precisa ser restritivo. Entenderam? Tem pessoas que faz restritivo demais, não aguenta 15 dias. Aí é onde ele foge da dieta. Sim. Aí volta compulsivamente, né? Se alimentando compulsivamente. Exatamente, compulsivamente, tá? Então, eu costumo dizer assim, aí assim, os pacientes chegam e falam assim, Zé, e final de semana, o que é que eu vou fazer? Porque final de semana eu saio com meu marido, eu tomo... Não tem problema, você vai tomar. Agora você vai escolher, né? Uma refeição que você vai sair com seu marido, que você vai comer, socializar, porque a gente não é de ferro. Zé, você chegou num ponto legal. O que você acha dessa questão do dia do lixo? Porque existe esse negócio, né? Ai, vamos comer saudável a semana toda e fazer do final de semana o dia do lixo. Mas isso não é meio perigoso, não? Muito perigoso. Eu não gosto muito dessa história do lixo, não. Tá? Eu não gosto muito disso, não, porque isso vira uma alta compensação. Então, aquilo que você fez tudo bonitinho no final de semana, quando chega no final de semana, você joga Descompensa, né? Descompensa totalmente. Quando chega na segunda, você já não tá na mesma vibe, né? Até porque os alimentos, por exemplo, açúcar, carboidrato que se transforma em açúcar, eles mexem, né, com alguma coisa aqui dentro do nosso cérebro. Sim, com certeza. Que traz essa compulsão. Porque né? a dopamina, né? A questão da dopamina aí fica muito aceso. Então, assim, o que eu costumo falar, né? Gente, escolha. Ah, eu vou sair com meu marido à noite? Tudo bem, vai. Come lá a sua carninha assada. Toma seu copo de cerveja lá, de boa. Socializa, porque o ser humano precisa socializar, né? Sim, a gente sim. não precisa ficar totalmente presa dentro de casa, porque senão você vai entrar na deprê. Verdade. Então, come uma pizza, só que não precisa Exatamente. comer 6 pedaços, né? Exatamente. Quando a gente começa a conversar sobre isso, uma das minhas perguntas na minha pré-consulta é se costuma sair finais de semana, almoçar fora e tal, quais os restaurantes que costuma ir, justamente para eu poder ter uma noção, né? E muitas vezes eu acabo indicando. Tem pacientes que mandam, Zé, eu vou para tal lugar, o que você acha? Eu como o quê? Ah, pode comer tal coisa assim, não tem problema, depois você volta para dieta. O equilíbrio, né, Zé? O Assim, equilíbrio. Programar as quantidades. Olha, não precisa exagerar, né? Não precisa E exagerar. outra coisa, falando aqui, comer com fome é muito problemático, né? É muito problemático. É justamente essa questão de você restringir demais, né, a sua refeição. Quando você chega na outra, você quer comer, né, um boi. E Então, não pessoas, é por assim. exemplo, que fazem o jejum intermitente. Sim. Se ela não tem essa condição de fazer, né? Por exemplo, ela não consegue ficar muito tempo sem comer. Porque a gente vê várias coisas, principalmente hoje na internet. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E aí você fica meio perdido, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, tem gente que fala assim, não, faça o jejum de 12 horas, de 16 horas, de 20 horas, tem, né? Ou então, não, coma de 3 em 3 horas. Aí tem gente que fala, não, mas se comer de 3 em 3 horas não é bom. E vira uma loucura. Vira uma loucura. E aí, você adequa de acordo com a pessoa, né? Com a necessidade dela. Porque com o nem todo metabolismo. mundo tem o perfil de fazer o jejum intermitente. E o jejum intermitente, se eu for por caloria, eu não preciso fazer o jejum intermitente, né? É só eu equilibrar a dieta daquele paciente, colocar a quantidade certa de cada macronutriente e ele vai fazer tranquilamente. Porque no final das contas, se você fica 16 horas, né, sem se alimentar, e eu for fazer uma dieta para você, que você se alimente, sei lá, 5 refeições no dia, vai dar mais ou menos a quantidade de calorias de quem está fazendo o jejum intermitente. Se for por caloria, então eu não vejo necessidade. Mas se for por uma questão, né, patológica, aí é diferente.
tá? Porque o jejum intermitente aí, ele diminui bastante a glicemia, melhora muito, né? Essa questão do perfil glicêmico, da insulina. Então, quando vai para o processo patológico, é totalmente diferente. Mas então, se for assim, por caloria e a pessoa não tem perfil, então não vejo necessidade. Porque tem pessoas que têm essa resistência insulínica que fala, né? Então, qualquer coisinha, ela sobe demais e isso atrapalha no emagrecimento. Então, quando você priva o seu organismo de comer, então o seu pâncreas ele não vai trabalhar, não vai liberar tanta insulina assim para estar tirando a quantidade enorme de glicose, né, que está na corrente sanguínea. Então vai ficar uma coisa equilibrada. Agora, se for por caloria, totalmente diferente. Zé, e me fala uma coisa, exercício físico que melhora metabolismo, que ajuda nessa perda de peso. Nós temos poucos minutos, gente, 3 minutos só. Fala aí, porque você sendo da área da nutrição com educação física, eu acho que dá para fazer um bem bolado aí, né? Eu costumo dizer, movimentar o corpo já é uma grande coisa. Para nós mulheres acima dos 40, o melhor é o exercício resistido, é a musculação, né? A gente faz a musculação associada com aeróbico ali. Por quê? Porque nessa fase a gente quer construção de músculos. Quanto mais a gente constrói músculo, mais o nosso metabolismo acelera. E é isso que a gente quer. Então, se a gente acelera o metabolismo, se a gente tem mais músculos, consequentemente, a gente vai perder peso, né? A gente vai queimar gordura, vai modelar o corpo e vai ter muito mais saúde, agregada a uma alimentação, né, equilibrada, antioxidante, anti-inflamatória, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Água, noite, né, excelente noite de sono, tá? Então, é constância, gente. Não tem erro. É constância. É constância. É Zé Nutri na cola de vocês, seguro na mão e carrega comigo. Zé, eu queria que você passasse aí os seus contatos, né? Talvez tenha algum ouvinte aí falando, nossa, eu preciso ir lá me consultar com essa nutricionista. Então, passe aí a sua rede social, seu telefone, o que você achar melhor. Certo. Rede social, eu tô lá, @ZeoNutri, né? Lá tem meu telefone, mas quem quiser anotar é 779-8847-4381. Quem quiser se consultar comigo, você vai ter todo o contato comigo. Desde a marcação do exame até você ter alta do que você realmente quer. Então, o contato é comigo. Eu faço questão de ter contato com o meu paciente. Eu preciso acompanhar a vida dele, eu preciso saber o que está pegando. Então, desde o início até o final, eu estou com vocês. Então, você elabora um plano alimentar, elabora também um plano de exercício? Você consegue fazer isso, assim, já deixar tudo meio que organizado? Olha, a pessoa fala lá pra você, eu gosto de musculação. Sim. Né? Então, tem como você ter também esse acompanhamento ou não? Aí você fala, não, vai procurar o outro profissional. Por incrível que pareça, eu sou formada em educação física, mas como eu falei, eu não exerço, né, a profissão. Mas assim, eu faço também, né? O plano, assim, para alguns pacientes que chegam, mas eu gostaria que eu faço. Mas a minha pegada mesmo é nutrição, porque eu sou apaixonada. Eu gosto muito da educação física, é tanto que eu fiz a educação física, foi por uma realização muito pessoal mesmo. Mas a nutrição é fascinante, eu amo demais. Então... Isel, antes da gente terminar, eu queria fazer essa última pergunta. Os seus pacientes costumam ter bons resultados? Sim, costumam ter bons resultados. Graças a Deus. E assim, um tempo mais ou menos, geralmente, a partir de quanto tempo vem esse resultado? Você tem como ter só uma previsãozinha, assim? Ontem mesmo eu postei, porque ontem foi dia, né, que eu converso com os meus pacientes, assim, e aí ontem eu conversei com uma delas e eu perguntei se tinha subido na balança, ela falou, tem. Essa paciente, ela vai fazer 30 dias, dia 9 ainda. Ela falou, vê se eu eliminei quase 6 quilos. Em 30 dias? Em 30 dias. Porque é um tempo legal, né? Porque assim, se você for pensar, existem formas de perder mais, né? 5 numa semana. Mas também
É um processo, eu acredito que mais doloroso. Sim. E pode ter o efeito rebote, né? É porque minha meta é 1 quilo por semana. Minha meta é essa. Você pode perder mais ou menos. Sim. Se você perdeu mais, é ótimo. Você ultrapassou a meta. Excelente. Tá? Mas a minha meta sempre é essa, 1 quilo por semana. Justamente para não frustrar, justamente para não deixar a dieta de mão. Então, a gente vai em passinhos lentos, a gente vai construindo. Tá? E não é só a questão do peso, porque a gente fica... Isso que eu ia te perguntar. O paciente está lá se fazendo esse acompanhamento, né? Você está fazendo esse acompanhamento. E aí o paciente está lá muito ansioso, né? E sobe na balança todo dia. O que você fala sobre essa questão da balança? Não suba na balança todos os dias. É tanto que eu pergunto isso, assim, de forma eventual, né? Assim, às vezes eu pergunto mais da roupa. Ah, vestiu aquela roupa apertada que você... Ah, vesti, e aí? Fechou, já tá, né, mais folgadinha e tal. Eu vou na balança, tipo assim, quando tá perto de completar 1 mês, né? Eu falo, e aí, subiu na balança... Mas, geralmente, eu pergunto mais em relação às roupas ou se ele sentiu realmente uma diferença, né? Se teve a diferença ou não. Porque nós, mulheres, a gente fica muito ligada na questão do ponteiro da balança. Mas a gente precisa pensar que quando a gente perde medidas, isso é muito legal. Que é um sinal de que também a gente está perdendo a gordura corporal, né? Porque passa o período de você perder água, mas aí vem o período de que você começa a eliminar a gordura corporal, que isso é muito legal também. E a transformação de músculo sim, porque o músculo pesa, né? De gordura em músculo, né? Às vezes você tá com o mesmo peso, mas você vestiu aquela roupa que estava apertada e ela tá folgada. O seu corpo fez o quê? Deu uma enxugada, uma melhorada. Gente, eu amei conversar com a Zel. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sigam a Zel lá nas redes sociais e me sigam também, tá? Vão influenciando. E até o nosso próximo Crescer e Brilhar. Um beijo no coração. Beijo, minha gente. Foi um prazer estar com vocês.